A situação das barragens de rejeitos de carvão no sul do estado e os detalhes sobre as buscas aos desaparecidos após o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Tem ainda as ofertas de emprego disponíveis na região. Presidente Jair Bolsonaro se recupera de cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia. E com a ausência do presidente, o vice Hamilton Mourão comanda o país. E no esporte, lateral esquerdo e capitão do time, Marlon, é destaque na equipe tricolor. As notícias de Criciúma, do sul de Santa Catarina, você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Terça-feira, 29 de janeiro de 2019, para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. O rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho, Minas Gerais, levantou a discussão sobre a situação de outras barragens pelo país. Aqui no sul de Santa Catarina há algumas delas, e nós fomos conferir se há riscos para a região. As barragens têm distintas finalidades. Elas são utilizadas desde irrigação, a exploração hidrelétrica, abastecimento, uso animal, aquicultura, contenção de resíduos minerais ou resíduos industriais. Na região de Criciúma, há hoje mais de uma dezena delas. Só uma é de água, a barragem do Rio São Bento, localizada em Siderópolis. As outras são utilizadas para a contenção de resíduos da exploração de carvão. Cada unidade operacional de beneficiamento tem uma ou duas pequenas barragens de segurar a água, as águas serem clarificadas e não contaminar os rios. Então, a gente deve ter na faixa de 15 a 20 pequenas unidades aqui hoje. Após o incidente em Brumadinho, foi levantada a discussão sobre a situação de outras barragens de rejeitos pelo país. Na região de Criciúma há muitas, mas o diretor executivo do Sindicato das Indústrias de Extração de Carvão de Santa Catarina, o CIESESC, explica que as estruturas instaladas aqui são bem diferentes da que rompeu em Minas Gerais. Completamente diferente a questão de deposição de rejeitos finos aqui na mineração de carvão do que tem lá em Minas Gerais. Nós estamos falando de barragens lá em Minas Gerais, na faixa de 70 a 100 vezes maiores que a maior barragem que a gente possa estar licenciada aqui na região. São tudo unidades pequenas, de pequeno porte, que têm todo um acompanhamento feito no protocolo a partir de 2015, que o DNPM colocou. Então, todas as empresas têm seus protocolos, elas estão sendo monitoradas. Então, sem um risco é infinitamente inferior ao que aconteceu lá em Minas Gerais. Em relação às contenções feitas para os resíduos da exploração de carvão comuns na região sul do país, o diretor explica por que essas estruturas são necessárias e como elas funcionam. Cada minério é diferente. No caso da mineração de carvão, a gente usa, o nosso carvão ele tem impurezas, então tu tem que separar essa impureza do carvão. Isso tem nos outros minérios também, tem impurezas e separa. A separação é feita com água. No momento que tu faz com água, você tem um resíduo fino e um lodo. Então esse lodo ele tem que ser decantado para a água voltar ao processo. É o nosso caso. Nossas barragens não tem fluxo externo de água, como tem as de ferro. Não passa um rio por dentro da barragem. Nós não, nós temos o circuito fechado. Então, nesse momento, você tira o lodo e usa a barragem como instrumento para para clarificar a água para voltar para o processo de beneficiamento. Mas esse manuseio dos rejeitos pode mudar nos próximos anos. Zancan explica que já há outros formatos sendo implantados pelas mineradoras. O que nós estamos fazendo aqui é tentar evitar esse instrumento de usar uma pequena barragem para fazer isso. E aí você pode usar filtros prensas, você seca, pega o fino de carvão e põe lá para o depósito. E o que nós estamos trabalhando por último agora é voltar com esses finos de carvão para dentro da mina. Isso é o que tem. Aí você não tem nenhum tipo de barramento, nenhum tipo de esse equipamento para fazer esse processo de
clarificação da água. Zancan reforça que não há como dizer que essas estruturas não apresentem risco, mas garante que há pesquisas e investimento tecnológico em todo o processo de exploração mineral da região, que aumenta a segurança em relação a essas estruturas. O risco zero não existe, mas está tudo monitorado e tudo dentro do padrão que está estabelecido pelas normas. E o risco é muito pequeno. E nós temos, inclusive, estamos usando hoje tecnologias de ponta de simulação para emergências. Por exemplo, se cair um avião numa barragem, derromper a barragem, a gente tem como saber em tempo real e tem um plano de emergência e de evacuação. Então, isso tudo, toda essa tecnologia, nós estamos trabalhando já desde 2015 com o núcleo da Suíça, o CTCL está trabalhando, da SAT que está fazendo isso, e isso já está disponível e nós temos aplicado aqui na região. E há muita tecnologia que pode ser usada não só para ampliar a segurança no futuro, mas também para auxiliar agora, até mesmo em Brumadinho. O Centro Tecnológico do Carvão Limpo CTCL, da SATIC, está desde sábado debruçado no episódio ocorrido na cidade mineira. Um estudo feito pelo centro pode mostrar um mapeamento de áreas atingidas por rejeitos para uma rápida localização de casas e pontos onde podem haver vítimas. O setor carbonífero investiu no Centro de Tecnologia e um dos pontos na questão ambiental é exatamente a questão das barragens. Então, a gente estamos trabalhando, inclusive, com a assessoria do engenheiro da Suíça, que fez a modelagem, até fez a modelagem de Brumadinho, e para validar o tipo de plano de emergência que a gente tem. Então, estamos trabalhando com tecnologia na questão de segurança, de plano de emergência e na questão também de mudar os processos para que a gente não tenha que usar o mínimo tipo de barramento dentro da atividade minerária de carvão. E agora nós vamos a Brumadinho, em Minas Gerais, acompanhar os detalhes das buscas aos desaparecidos após o rompimento da barragem. A reportagem é de Lígia Heringer. Cenas como essa se repetem a todo instante. Cadê o Estado aqui? Isso é jogada! Famílias em busca de notícias, de uma resposta. Meu marido foi menino criado na roça e ele é ágil, ele está no meio desse mato, mas essas equipes de bombeiro, eles estão procurando só no barro. Eu sei que precisa de procurar quem está ali, mas tinha que achar também quem está no mato, moça. Falaram que tinha uma equipe ilhada, então por que não sai pro mato procurar quem tá ilhado? Entendeu? Dividir esses bombeiros, fica um pouco no mato e um pouco no barro. Porque é difícil pra gente. Ninguém fala nada com a gente. Ninguém. Eu não aguento mais. A cada minuto o número de mortos só aumenta. Mais de 300 pessoas continuam desaparecidas. E é nesse campo de futebol que as aeronaves que fazem o trabalho de resgate, elas aterrissam. E toda vez que elas descem aqui, a gente nunca sabe se ela vai trazer um sobrevivente ou mais um corpo. Até o início da noite, 77 corpos haviam sido encontrados. A todo momento, aeronaves decolam, fazem o trabalho de resgate e monitoramento. Uma equipe com 136 militares de Israel chegou ao local pela manhã. Equipamentos que detectam sinais de aparelhos celulares e sonares serão utilizados. A expectativa das autoridades brasileiras é que, com o apoio israelense, a chance de encontrar vítimas seja ampliada. A gente vai trabalhar no espaço coordenado entre Israel e o Corpo de Bombeiros, principalmente onde funcionava a área administrativa da Vale, e a partir do pontilhão, fora dessa área administrativa, aí continua a operação somente pelo Corpo de Bombeiros. Estamos em constantes reuniões de alinhamento para que a gente consiga coordenar da melhor maneira possível. Também a nossa parte técnica e tecnológica, existe uma equipe do Corpo de Bombeiros responsável por fazer essa integração, e a gente está em constantes videoconferências com as equipes de lá para que a gente consiga adaptar todo esse aparato tecnológico para a realidade que a gente vai encontrar aqui. Na última sexta-feira, a barragem da Mina do Feijão, no município de Brumadinho, não suportou o peso dos dejetos e rompeu. A lama destruiu 8 quilômetros de área. No momento, funcionários da Vale, terceirizados e pessoas da comunidade estavam no local. A força da lama arrastou animais, veículos e até mesmo parte de um pontilhão que servia como passagem para o carregamento de minério. As buscas por sobreviventes e o resgate de corpos já duram 4 dias. A seguir, os detalhes da cirurgia e da recuperação do presidente Jair Bolsonaro.
Atenção você que está à procura de uma vaga no mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de emprego disponíveis no sul de Santa Catarina. Analista de expansão, executivo de vendas, analista sênior de departamento pessoal, operador de centro de usinagem, operador de torno, costureira, consultor de vendas, sushi man, montador, auxiliar de dentista, gerente de plantão, mecânico de empilhadeiras, consultor comercial, técnico de celular, oficial de manutenção, técnico de refrigeração, estágio em engenharia, revisor de qualidade, encarregado de manutenção e segurança, aplicador de bateria, auxiliar de açougue, auxiliar de coordenação pedagógica, assistente de marketing. Interessados devem buscar mais informações por meio do portal da Associação Empresarial de Criciúma, ASIC, o www.assicri.com.br, na aba Banco de Talentos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, foi operado ontem para retirar a bolsa de colostomia. De acordo com o porta-voz da presidência, a cirurgia foi um sucesso e na quarta ele reassume o posto. A cirurgia do presidente da República, Jair Bolsonaro, durou 7 horas. O porta-voz da presidência, general Rego Barros, disse em entrevista coletiva que o procedimento para a retirada da bolsa de colostomia e para religar o trânsito intestinal de Bolsonaro começou por volta das 8h30 da manhã e terminou às 13h30 da tarde e foi concluída com êxito. Não havia por parte da imprensa uma preocupação natural, que é a preocupação do nosso país, da nossa sociedade, com o sucesso, com o êxito da mesma. E encerrou-se próximo de 15h30. Eu não quero adentrar-me nos aspectos técnicos, mas a cirurgia foi conduzida de uma forma muito especial, de uma forma muito cuidadosa, particularmente porque o presidente possuía, em razão das 2 outras cirurgias, uma quantidade muito grande de aderências, que é o que o boletim transcreve de forma técnica. E essas aderências exigiram do corpo médico uma verdadeira obra de arte em relação à cirurgia. Então eu quero desde já, em nome do Planalto, em nome da Presidência da República, agradecer ao Hospital Albert Einstein e aos cirurgiões que se debruçaram sobre o nosso presidente para dizer-lhes da nossa satisfação, do nosso otimismo com a recuperação do nosso presidente e da nossa gratidão pela eficiência e eficácia da ação. Assim que a cirurgia terminou, Jair Bolsonaro foi levado para a unidade de terapia intensiva. De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, Jair Bolsonaro está consciente e sem dor. Durante 48 horas, o presidente deve permanecer em repouso absoluto. Ainda, segundo o boletim, foi realizada uma anastomose do ilho com o cólon transverso, que é a união do intestino delgado com o intestino grosso. O porta-voz do governo confirmou que na próxima quarta-feira, Jair Bolsonaro retoma a presidência e vai trabalhar no hospital, onde foi montado um gabinete especial. Já está montado e o presidente vai passar 48 horas a partir do horário que iniciou-se a cirurgia, em descanso total. Então, na quarta-feira, em torno de 9, 10 horas da manhã, ele retoma legalmente a função de presidente da nossa República. Jair Bolsonaro segue em jejum com a administração de soro pela veia. Ele será avaliado diariamente para a reintrodução alimentar. A alta está prevista para daqui a 10 dias. Jair Bolsonaro estava usando a bolsa de colostomia desde o dia 6 de setembro, por causa da facada que recebeu de Adélio Bispo de Oliveira, durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. E enquanto o presidente Jair Bolsonaro se recupera da cirurgia, o vice-presidente Hamilton Mourão assumiu interinamente a presidência da República. O vice-presidente Hamilton Mourão ocupa interinamente a presidência da República a partir desta segunda-feira, ficando no cargo por 48 horas, prazo que começa a ser contado após a cirurgia do presidente Jair Bolsonaro realizada hoje.
Mourão cumpriu a agenda no Palácio do Planalto e comandou a reunião do Comitê de Gerenciamento de Crise, criado para acompanhar a tragédia em Brumadinho. Participaram os ministros Fernando Azevedo e Silva, da Defesa, Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral, Bento Costa Lima, de Minas e Energia, Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Santos Cruz, da Secretaria de Governo e Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, defendeu nesta segunda-feira a apuração para identificar e punir os responsáveis pela tragédia do rompimento de barragem da mineradora Vale, em Brumadinho. A punição tem, primeiro, que dói no bolso, né, que já está sendo aplicada. E segundo, se houve imperícia, imprudência ou negligência por parte de alguém dentro da empresa, essa pessoa tem que responder criminalmente. Porque, afinal de contas, quantas vidas foram perdidas nisso aí? Mourão disse ainda que o comitê estuda o afastamento da diretoria da Vale durante a investigação, mas ainda não se sabe se o comitê pode fazer essa recomendação. Ao ser questionado se o desastre teria sensibilizado o governo a mudar sua estratégia com relação ao meio ambiente, o presidente em exercício destacou uma fala de Jair Bolsonaro em Davos na semana passada, quando ele afirmou que o Brasil permanece no Acordo de Paris sobre o clima e que desenvolvimento econômico e meio ambiente devem andar juntos. Neste domingo, Mourão afirmou que o gabinete de crise do governo federal já está montado para monitorar as ações para Brumadinho e que, a partir de agora, segundo ele, é com o governo de Minas Gerais. Mourão esclareceu a decisão do governo de Minas de não utilizar homens da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Juiz de Fora, que o governo de Jair Bolsonaro teria colocado à disposição do Estado. Apesar de ministros da área militar terem sugerido o uso dos homens, o governo de Minas Gerais informou oficialmente que ele já tem 200 bombeiros especializados em resgate naquele tipo de solo e que, por hora, eram suficientes. Brumadinho é trabalho técnico, né? Então a nossa tropa que tem lá, da 4ª Brigada de Infantaria, que fica sediada em Juiz de Fora, ela poderia fazer ações tipo polícia, mas o governo do estado de Minas Gerais, com o que eles têm da Polícia Militar, mais o Corpo de Bombeiros e mais reforço do pessoal especializado de Israel, eles estão dando conta disso aí. Essa busca tem que ser especializada. Vocês devem ter visto aí pelas imagens que estão sendo feitas, é como você andar em areia movediça, né? Então é um terreno muito perigoso para pessoas que não têm experiência nisso aí. Já o ministro do Meio Ambiente, após o desastre, defendeu a atualização da Lei de Licenciamento Ambiental, criando critérios rigorosos apenas para situações de médio e alto impacto. Salles quer que seja feito o diferenciamento de situações de alto e baixo risco. No caso de uma barragem de mineração, por exemplo, ele defende dedicação absoluta dos órgãos ambientais e muito rigor, não só no licenciamento, como na fiscalização. Na opinião de Salles, a tragédia de Brumadinho demonstra que o excesso de burocracia na fiscalização ambiental não coibiu o problema. E sobre a multa no valor de R$250 milhões aplicada pelo IBAMA à Vale, o ministro do Meio Ambiente disse que não foi um valor baixo e que esse é o valor máximo dentro do que a legislação permite. Ao longo dos desdobramentos do desastre, algumas medidas foram adotadas pelo governo durante o final de semana. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo federal pode liberar recursos do FGTS e do Bolsa Família para ajudar a população em Brumadinho. E foi pelas redes sociais que o presidente afirmou que o governo de Israel ajudaria o país na busca por desaparecidos. Em razão da tragédia, Bolsonaro assinou um decreto que criou o Conselho Ministerial de Supervisão de Resposta a Desastre, que é coordenado por Onyx Lorenzoni. Também foi criado um comitê de gestão e avaliação de respostas para acompanhar as ações de socorro, de assistência, de restabelecimento de serviços essenciais, de recuperação de ecossistemas e de reconstrução. Também entre as ações, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, informou que uma vistoria vai ser feita em todas as barragens do Brasil. Um trabalho que não será fácil nem rápido. Ao todo, existem 24 mil barragens em todo o país, sendo que 790 delas são barragens que atuam no setor de mineração. O Ministério do Trabalho informou que vai avaliar eventuais falhas nas normas de segurança do trabalho por parte da empresa Vale.
O governo espera ainda, até quarta-feira, o resultado dos testes da qualidade da água do rio Paraopeba, que corta a cidade de Brumadinho e abastece a população local. Desde a queda da barragem, a água está vermelha e pode estar contaminada. Outro anúncio feito neste domingo pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, durante reunião na Agência Nacional de Águas, é que o governo pretende fazer uma revisão numa lei de 2010 que institui a Política Nacional de Segurança de Barragens. Mesmo após o acidente da mineradora da Samarco em Mariana, um projeto que propunha mudanças para endurecer a lei não prosperou no Senado e foi arquivado no final do ano passado. A Política Nacional de Segurança de Barragem, ela foi editada em 2010. É uma lei que precisa de revisão. Após o acidente de Mariana, vários projetos foram apresentados. A gente ainda não conseguiu finalizar a alteração dessa lei, mas ela é essencial. Foi consenso aqui entre os técnicos que isso precisa ser feito. O relatório de segurança de barragem de 2017 apontou dados alarmantes. 40% das barragens de todo o país funcionam sem nenhum tipo de licença. Além disso, os 31 órgãos responsáveis pela fiscalização no Brasil só conseguiram fiscalizar apenas 3% das barragens. Ontem, um dos jornalistas nos arguiu com relação ao licenciamento das barragens. E eu fiquei de dar uma resposta hoje, Eila. Estudos estão sendo aprofundados a respeito da legislação para que a decisão seja tomada adequadamente pelo governo federal. Então, no momento, nós ainda não temos uma decisão fechada e acordada no que toca essa questão do licenciamento de barragens. A seguir o esporte, de olho no Brusque, próximo adversário do Tigre, o capitão Marlon quer repetir a boa atuação da última partida. E agora a gente fala de esporte. O Tigre treina de olho na próxima partida amanhã em casa contra o Brusque. E o lateral Marlon, que se destacou no último jogo, quer repetir a boa atuação. Marlon, capitão do time. O jogador, inclusive, não sabe responder exatamente o porquê de ser o detentor da abraçadeira em campo. Eu não sei também, né? Acho que pela experiência que eu tenho, pelo tanto tempo de clube também, né? Isso acho que ajudou um pouco. E a liderança dentro de campo, né? Eu procuro estar tentando motivar sempre os companheiros ali, para que eles possam estar sempre lá em cima, para que possam estar nos ajudando a conseguir os resultados. Na partida do último domingo, o lateral esquerdo foi um dos destaques. Ele não só deixou a marca nas principais jogadas, como também foi o responsável pelo passe ao estreante Ceará, que fez o gol da vitória. E até quando a gente joga com o Pedro, a gente está com um homem de referência, né? E nessa hora que eu acabei acertando o passe, a gente já tinha saído do Pedro. Então eu vi, o Ceará se posicionou também muito bem, foi muito feliz ali. E graças a Deus também eu tive a felicidade de acertar um grande passe e ele concluiu bem pro gol. Um gol para coroar a vitória e uma sensação de alívio para a equipe. Foi uma vitória muito importante, mas a gente sabia que a gente vinha jogando grande partida, mas o resultado não vinha vindo, né? E isso o professor Dorival já tinha cobrado nós. E a gente entrou para esse jogo com uma responsabilidade maior, né? Em procurar o resultado. E graças a Deus ontem a gente foi feliz e conseguiu o resultado que a gente esperava. Na última partida contra o Tubarão, válida pela 4ª rodada do Campeonato Catarinense, o Criciúma sofreu para conseguir as finalizações. Para o capitão, a culpa não é só do setor ofensivo. Então, né, o que a gente fala, para a bola chegar na frente, a gente ali do meio de trás tem que fazer a bola passar lá, né? Então a gente acha que a gente estava também devendo um pouco, acho que é a equipe toda. Não adianta a gente ficar crucificando só a parte ofensiva. Se a gente lá de trás não fazer a bola chegar na frente, eles vão ter dificuldade. Então a gente vai procurar trabalhar, o professor Dorival vai procurar
ajustar isso aí para que a bola possa chegar mais no Pedro e ele possa estar finalizando no gol. O próximo desafio é nesta quarta-feira, às 9 da noite, em casa, contra o Brusque. O adversário que tem na equipe o centroavante Hélio Paraíba, que é o atual artilheiro do Catarinense, com 4 gols nas primeiras 4 rodadas. Um jogo difícil, né? Acho que a gente não tem que ter atenção só com o Hélio Paraíba, tem que ter atenção com todos os jogadores, né? Porque para ele fazer gol, a bola passa pelos outros. Então a gente tem que ter atenção em todos ali para que a gente não possa ser surpreendido aqui dentro de casa. O campeonato está ainda no comecinho, mas, segundo o capitão, a equipe tricolor já sabe bem onde quer chegar. Meta a longo prazo, mas foco jogo a jogo. Então, né, cara, a gente não está procurando isso, a gente está pensando jogo a jogo, né? Acho que deixa eles falar o que quiser lá fora e a gente está procurando fazer nosso trabalho quietinho, né? A hora que der a brecha aí pro Criciúma, a gente vai procurar estar sempre brigando lá no topo. E hoje é dia de sala de entrevistas. Daqui a pouco, Heber Vieira conversa com o Rodrigo Militão. Que tal viajar o mundo todo conhecendo culturas novas, idiomas, paisagens? Essa é a rotina de Rodrigo Militão. Formado em comércio exterior, Militão tem um projeto pra lá de audacioso. Isso tudo começou em 2005. Primeira viagem que eu fiz foi para o Uruguai, que é um país vizinho aqui do Brasil, né, principalmente para nós aqui da região sul, e eu fui a trabalho. A partir daí, fui escalando vários países, Argentina, Paraguai, países aqui próximos a nós, até viajar para a China. Isso desde 2005 até 2013 eu viajei muito a trabalho. Então deixa eu ver se eu entendi. Você tinha o seu emprego em 2003? Em 2005. Desculpa, você foi para o Uruguai a trabalho. Isso. E lá, eu preciso conhecer o mundo. Na verdade, naquele primeiro momento, eu acredito que ainda não tinha surgido essa necessidade dentro de mim. Mas a partir dali, eu acho que começou só as viagens. E aí, fui viajando para outros lugares. Você trabalhava com o quê? Desculpa. Com importação e exportação. Ah, certo. Hoje, meu foco principal é comércio exterior, né? Comprador internacional. E acredito que em 2013, na verdade, se eu fosse colocar uma data, um tempo que surgiu isso em mim, de conhecer realmente todos os países, acredito que foi em 2013. Uhum. Ou seja, foram vários anos, 8 anos, viajando a trabalho até amadurecer isso em mim. O Sala vai ao ar logo após o Informe Região. Você acompanha o Sala de Entrevistas através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem a TV Primavera através do canal 13. Os da GVT, canal 12. Eu sou Rodrigo Militão e na próxima terça-feira estarei aqui no Sala de Entrevistas. O Informe Região vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê novamente amanhã, se Deus quiser. Até lá!